Olá, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo gostoso que tem o apoio da excelente produtora Play It Again, sempre ajudando a gente, principalmente nas encrencas, né? O programa de hoje vai ser interessante, a gente vai falar com o Hélio Mariz de Carvalho. É isso, Hélio. Ele é CEO e sócio da Future Brand. É um assunto bem legal, falar de marcas, como faz a gestão das marcas. E o Hélio, a gente estava conversando, tem já um bocado de tempo de mercado, né? Cruzamos pela vida por aí, né, Hélio? É verdade, eu tenho tanto tempo de mercado que eu passei do número que é bom ficar divulgando. Que ótimo, é melhor começar a mentir, né? Mentir. Exatamente, agora eu começo a mentir para baixo para que as pessoas achem que eu não estou há tanto tempo assim. Hélio, você fundou a empresa já há um bom tempo, né? A Future Brand, originalmente, ainda com outro nome, ela iniciou em 1980. Desde que você fundou a empresa em 80, depois você se tornou um grupo internacional com a Interpublic. Lembrando, né, que a Interpublic aqui no Brasil tem várias marcas, uma delas é a Macan, que eu trabalhei lá há muito tempo, fui diretor de mídia da Macan. Exatamente. A Interpublic se aproximou da gente no início dos anos 2000, a gente negociou durante 2 anos praticamente, e a gente acabou se associando à Future Brand, a gente se tornou sócio da Interpublic nesse negócio. E apesar de ser uma aquisição parcial de uma empresa, como acontece em algumas no nosso segmento, diferentemente a nossa ela se manteve até hoje. Então acredito que seja uma parceria muito feliz, porque depois de 18 anos, tanto nós quanto o outro lado, eu acredito, estão satisfeitos, né, uma vez que a gente continua nessa trajetória. Para nós foi excelente e efetivamente valeu bastante a pena. E fora todo um aprendizado, né, um intercâmbio, né, um relacionamento com marcas, né, também ajuda bastante. Exatamente. Né? Acho que inclusive a nossa história, né, como empresa, é uma história de aprendizado. Eu gosto dessa sua palavra, dessa expressão aprendizado, porque ela sempre fez parte da nossa trajetória, né? Então a gente começou, inclusive, atuando muito mais como design, único e exclusivamente, né? E até um pouco de arquitetura. Mas você foi arquiteto, né? Eu sou arquiteto. Você é arquiteto. Que legal. É bom quando eu sou arquiteto. Ainda foi no presente, né? Não é que eu fui, sou né? Arquiteto. Não, vamos dizer que... Tô brincando, mas você é do exército. Eu fui mais do que sou hoje. Legal. Mas acho que a arquitetura é uma parte importante da trajetória, né? O meu sócio, inclusive, ele também é arquiteto. Então, assim, a arquitetura sempre permeou a atuação da Future Brand. Mas voltando, aprendizado sempre foi muito importante. Então, a gente foi se transformando ao longo da história em função de aprendizado, em função de novidades, em função do que acontecia no mercado, em função do que acontecia na sociedade. Eu diria para você que, inclusive, a maior qualidade da Future Brand é ela se reinventar o tempo todo. A gente não passa 5 anos sendo a mesma coisa. Com certeza. A gente olha para trás e 3, 4 anos antes da data que você está vivendo hoje, a gente parecia uma coisa quase que outra, diferente. Legal. Isso vale para qualquer momento. Com certeza. A gente percebe que o mundo está muito rápido, né? Tá até veloz demais, né? Ainda mais com redes sociais, tudo. Eu tenho, às vezes, um pouco da percepção que as empresas estão relaxando um pouco, né, na proteção da sua marca, do seu design e na velocidade, às vezes, cometendo algumas bobagens. Você concorda com isso? Olha, eu acredito que nesse momento, assim como em outros, você tem algumas empresas que cometem alguns deslizes, mas você tem várias empresas que tratam esse assunto de uma maneira bastante estratégica e bastante séria. Sim. Tá? E necessário, né? É necessário. Eu diria até que entre as empresas que a gente se relaciona, ou tem se relacionado nesses anos, a maior parte delas se relaciona de uma maneira muito profissional. A marca para essas empresas, ela é um equity, né? Ela é um ativo absolutamente importante, portanto, não dá para descuidar, né? Porque tanta tecnologia também, às vezes aproxima uma empresa da outra, né? Ficam muito semelhantes, eu vejo isso muito em automóveis, né? Homem gosta de carro, aquela coisa toda, você vê, mas os designs estão ficando todos iguais, né? Principalmente pelos coreanos, hein? Aí você fala, bom, a marca que tem que se defender, né? Isso, a marca ela passa a ser nesse cenário um diferenciador
muito importante. A marca consegue fazer uma conexão e trazer um sentido para aquele produto, para aquele serviço, que é muito importante na hora de você conquistar novos clientes, novos consumidores. Eu até vou dizer que eu entendo a sua colocação do design, de certa forma, aproximando as marcas, mas uma grande preocupação hoje, e que eu diria que é mais forte do que no passado, é a utilização do design como fator diferenciador. Sim. Então, se você pensar, por exemplo, no automóvel, como foi o exemplo, você tem várias tecnologias que todos estão conseguindo entregar, ou pelo menos uma boa parte das boas marcas, mas o design daqueles produtos, ele passa a exercer um papel importante para trazer uma singularidade, para trazer uma especificidade para aquela marca, para aquele modelo em particular. Então eu diria que assim, hoje, mais do que em qualquer outro momento do passado, o design se transforma num fator diferenciador importante. O design ele é capaz de transformar a experiência de marca que o consumidor tem. Seja no automóvel, seja no mundo digital, seja numa loja, seja num showroom, seja onde for. O design é muito importante hoje, mais do que já foi. Não, eu não tenho a menor dúvida. Acho até que é um fator de valor agregado, de diferencial, Certamente, né? certamente. É complicado quando você fala de produto, né, industrial, o design fica muito aparente, né? Quando você fala de serviço, né, como você consegue lidar com design em serviço? Olha, com a exceção de que um é tangível e o outro é intangível, eu diria que é um processo muito semelhante, que é você tentar entender como que aquele serviço ocorre na vida de um consumidor, de um cliente, entender como é que a jornada desse cliente ocorre e tentar interferir exatamente em todos esses pontos de contato da jornada, de maneira que você transforme aquele serviço num serviço diferente dos demais serviços. É um pensamento muito próximo ao pensamento do produto, Entendi. com a diferença de que é intangível, né? E, portanto, eu diria que você pode, inclusive, talvez, trabalhar com mais variáveis. E quase dá para dizer que é mais rico. Entendi. Uma coisa que o criativo não gosta muito é de pesquisa, né? Você gera pesquisas, muda toda a marca, mas não era por aqui, o público não gostou. Como é que você vê isso? Você faz pré-teste de design, vê se o público entendeu, interpretou e reconheceu o objetivo, ou vamos para frente pela experiência? Olha, a gente, talvez ao contrário de alguns criativos, a gente acredita bastante em pesquisa, tá? É importante mencionar que a pesquisa, ela pode ser uma pesquisa muito bem feita e trazer insights ou trazer informações que são essenciais. E você pode até ter pesquisas que não são tão bem feitas e que talvez ajudem mais a tolher a criatividade do que propriamente a trazer insights para o trabalho. Mas, dito isso, numa situação de uma pesquisa bem feita, numa situação de um trabalho bem conduzido, a pesquisa é importante em vários momentos, inclusive. Ela é importante no entendimento de um público-alvo, ela é importante no entendimento do que acontece naquele território daquela marca, ela é importante para você pensar em entender tendências, entender para onde as coisas caminham, e ela é importante até como uma checagem de como esse serviço, esse produto vai performar. Eventualmente até como esse produto, esse serviço pode ser percebido, recebido e apreciado ou não pelo público-alvo. Eu, apesar de entender que a pesquisa ela se torna um elemento orientador muito importante, eu acredito que ela é muito boa e ela faz muito sentido. Bom, ficou muito contente com a tua resposta. Me lembrou David Ogilvy, né, que dizia que a pesquisa é que nem um poste na rua iluminando um caminho, né? Ele não disse qual é o caminho, mas, tá mais ou menos claro, né? Estava bárbaro aquela colocação dele. Era uma pergunta, assim, tipo, difícil mesmo, eu acho que até de fazê-la, mas o que é melhor, às vezes, mudar totalmente uma marca desgastada, eventualmente já identificada, ou você dá um tratamento, um rejuvenescimento, uma releitura nessa marca? Olha, essa pergunta ela é muito boa. Eu acho que a resposta,
e não é uma evasiva, a resposta é depende absolutamente de cada caso, tá? Existem N casos, e talvez seja a maioria, nos quais a marca que nos procura para um trabalho, ela vem de uma trajetória de muito sucesso e não existe um problema grave, uma crise acontecendo. Nesse tipo de situação, é muito comum que você imagine uma correção de trajetória, um ajuste, tá? Como você chamou. E ajuste que eu estou falando não é um ajuste único exclusivamente na solução visual, no desenho da logomarca, do logotipo. Um ajuste pode ser inclusive um ajuste de posicionamento, um ajuste de atributos defendidos, um ajuste na proposta de valor, que pode ser tangibilizado num ajuste visual, por exemplo. Agora, a gente tem alguns clientes, e nos últimos anos isso tem se tornado até mais frequente do que era há muitos anos atrás, que tem feito grandes correções de rumo, tá? Tão grandes que, na verdade, a gente não apenas repensa conceito, repensa o segmento onde essa empresa está inserida, repensa a proposta de valor, repensa tudo isso, mas repensa até mesmo o nome da empresa, né? Hoje, principalmente com a questão dessa mudança enorme que a gente vem sofrendo, você falou sobre isso agora há pouco. O mundo digital, ele trouxe uma rapidez para as coisas que fez com que empresas evoluíssem basicamente trocando completamente o que elas faziam em relação ao que elas virão a fazer no futuro. Principalmente porque você tem startups que estão realmente rompendo, assim, existe ruptura muito importante. E muito rápido, né? Pensa um pouquinho, por exemplo, os bancos, né? Os bancos, há 4 anos atrás, se você fosse conversar sobre uma fintech, obviamente que eles sabiam da existência da fintech, mas existia até um certo conforto em relação a esse assunto, porque as fintechs pareciam... Não dominariam, né? Não teriam tanta relevância. Pequena, isso. Inseguro, às vezes. Exatamente. Né? E hoje, 4 anos depois, a gente vê que essa história de fintech é uma história que veio para realmente causar uma grande mudança, uma grande transformação. Senão num Bitcoin da vida, né? Exatamente. Onde o blockchain acaba trazendo um desconforto para um banco lento, né? E aí, voltando no raciocínio que eu estava tentando estabelecer, você tem empresas que estão precisando se reinventar, estão precisando repensar como fazem, o que fazem, para quem fazem. E nesse tipo de situação, eventualmente você muda até o nome. Né? A gente, por exemplo, recentemente mudou 2 nomes importantes, nos últimos 2, 3 meses foram lançados. Sinqia, não sei se você conhece. Não estou recordando. Sinqia é o nome novo da Senior Solution. Tá. A Senior Solution é uma marca bastante conhecida, mas eles justamente há 2 meses substituíram a sua marca Senior Solution pela nova marca que é Sinqia. Me dá um sentido de mais modernidade, né? Que eu acho que deve aproveitar aí as redes sociais, a internet. Né? Então, uma das razões é exatamente essa. Se você imaginar o nome original deles, é um nome que ele traz uma carga bastante grande de passado, né? De uma coisa talvez mais madura, né? Inclusive por uma questão até dessa terminologia que hoje a gente usa para a terceira idade, que é o sênior, né? Sim. Você tem o plano de saúde, você tem uma série de coisas que indicam que sênior é uma coisa já mais madura. E a ideia é justamente trazer essa empresa para um outro território, o território das startups, por exemplo. Genial. Né? Vamos imaginar que a gente tem um nome que te insere num determinado segmento. Com outro nome, dependendo desse nome, você consegue quase que se inserir num outro cenário competitivo. Você se torna importante e parte de um outro cenário. E aí muda de uma vez ou vai mudando devagarinho? Porque às vezes eu percebo uma marca que ela tem um nome, aí ela coloca um outro nome pequeno, do lado desse nome vai crescendo e aí a outra some. Olha, tem que estudar isso no tempo? Nome normalmente a gente troca de sopetão. Melhor, né? A gente troca de uma hora para outra.
Porém, é muito importante dizer que o nome, as pessoas no primeiro momento, obviamente, ainda não sabem do que se trata. Sim. Então tem duas coisas que são É importantes. um plano, né? Tem que ter um plano, né? Então, uma é ter um plano e ter uma espécie, e ter um storytelling por trás disso, para que você explique as razões desse nome. E o outro que a gente faz em muitas situações é você manter uma explicação que talvez faça, ou que pode vir a fazer uma conexão com o nome anterior, mas não é exatamente uma transição, é uma conexão que depois de alguns meses você abandona. Então vou dar um outro exemplo aqui, que nem é um exemplo tão recente. A gente fez Cielo, por exemplo, né? Sim. E Cielo, durante muitos anos, foi VisaNet. VisaNet, me lembro bem dessa época. Isso, então, e VisaNet é um nome que na época ele era bastante relevante do ponto de vista de negócio, uma empresa de resultados absolutamente marcantes. E quando a gente fez a transformação, a gente, durante um bom tempo, eu estou me colocando na equipe do cliente, tá? A gente, nós, entendi bem. Quando a gente se referia a Cielo nos primeiros meses, a gente falava Cielo, que era a marca da VisaNet. Desculpa, perfeito. a antiga VisaNet. Antiga VisaNet. E a gente repetiu isso durante alguns meses, mas olha, rapidamente, em coisa de 6 meses talvez, Cielo se tornou absolutamente conhecido e a gente dispensou... Top of mind, né, do segmento. E a gente dispensou esse aposto rapidamente. Vou fazer uma pergunta, essa é complicada, hein? Mas você pode pular. E o relacionamento com, por exemplo, com uma agência de propaganda, né? Que também quer cuidar da marca. Ou às vezes quer cuidar indevidamente da marca. Você sabe que está fazendo errado, mas como é que essa saia justa? Dá para ir negociando? Vai via marketing do cliente? Como é que funciona isso? Olha, a gente Quando acontece, né? Eu vou fazer questão de responder, porque eu acho que, assim, a nossa situação, pelo menos, ela é bastante confortável nesse sentido. A gente tem muitos clientes que são clientes diretamente, mas a gente tem clientes que são clientes via uma agência, tá? Ou seja, a gente, em muitos momentos, a gente se vê como parceiros das agências. Claro. E, portanto, assim, eu acho que a relação com a agência, ela deve ser muito mais no sentido de a gente conseguir, sendo dois, e trabalhando de uma maneira multidisciplinar, uma profundidade, um resultado melhor, do que necessariamente esse. Fora isso, a gente também é parte da Interpublic, como a gente conversou no início desse programa. E a gente convive muito bem, por exemplo, com a W Macan. Então, eu realmente vejo muito mais como uma forma da gente alcançar melhores resultados do que... sinérgico, né? Para o cliente trazer resultado. Legal. Olha, estamos terminando o nosso bate-papo, né? Marcamos no futuro uma nova conversa, até para a gente identificando será um imenso prazer. Os caminhos. Eu queria te agradecer bastante, Hélio. A gente conversou com o Hélio, cara fantástico, CEO da Future Brand, entende o que é marca. A gente precisa aprender muito isso. Eu me lembro do Mauro Salles, meu chefe, que ele falava a cor da peça, a cor do texto muda, a forma da letra muda, tudo tem uma lógica. É o que a gente viu aqui hoje e aprendemos um pouquinho mais. Queria agradecer a produtora Play It Again e convidar vocês para um próximo bate-papo.